Vamos tentar de novo, vamos tentar. E aí pessoal, beleza? E não é que estamos aqui novamente para mais um vídeo do canal Universo Discreto, continuando a série Desmistificando Algoritmos 2, onde nós vamos falar sobre como saber se o seu algoritmo é top, ou seja, como saber se o seu algoritmo é bom, como comparar um algoritmo com o outro para saber dos dois qual é mais top, e por aí vai. Então, para a gente entender o que torna um algoritmo bom ou não, a gente vai ter que se aprofundar mais no universo dos algoritmos. Mesmo se você não souber programar bem, não tem problema. Pelo menos a intuição entre comparar algoritmos você vai ter. Antes de tudo, para sabermos se um algoritmo é bom ou não, a gente vai ter que definir algum tipo de critério de qualidade, ou seja, a gente vai ter que definir alguma medida para saber se um algoritmo é bom ou não. Que medida nós poderíamos usar pensando aqui logo de cara? Uma delas, pessoal, pode ser o tempo. Afinal de contas, se você tiver, por exemplo, com um algoritmo que calcula a rota de um GPS, e se você quer calcular de um ponto ao outro e esse tempo leva mais de uma hora, esse algoritmo não é bom. Se você tiver, em compensação, um outro algoritmo que calcule a rota de um ponto ao outro em segundos, esse sim é top. Então a gente pode pensar logo de cara que um algoritmo que termine o seu tempo de execução mais rapidamente é melhor, mas tem que tomar cuidado com isso, que a gente vai observar que tem uma série de outras questões quando você analisa usando o tempo. Uma dessas questões é que o tempo não é necessariamente o único critério que existem. Tem vários outros que a gente poderia usar também. Um outro critério poderia ser o uso de memória. Se você tiver dois algoritmos e eles são quase iguais no tempo, mas um gasta mais memória do que o outro, você vai preferir esse que gaste menos memória. Outro critério que você poderia usar é o gasto de comunicações em rede, ou seja, se você tiver um algoritmo que gasta mais banda de internet do que outro, você vai usar esse que gasta menos banda. No entanto, se você pegar a literatura de algoritmos que tem aí, normalmente o pessoal costuma usar mais o tempo. O tempo é a característica mais conhecida, mais popular, quando você analisa e compara algoritmos. Afinal de contas, o tempo é um critério decisivo entre você usar uma aplicação ou não. Nada irrita mais facilmente uma pessoa do que a lentidão de um algoritmo. Eu digo isso principalmente para você que já cansou de jogar Pokémon GO e o seu celular travava demais. Ou quando você tentou jogar aquele jogo top no seu PC velho. E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Long Gameplays novamente. E agora a gente vai jogar esse jogaço, moleque, um clássico dos computadores antigos e dos Playstations também. Então, pessoal, chegamos à conclusão que, certo, o tempo é uma boa medida, mas como é que eu vou calcular o tempo? Eu vou usar um cronômetro? Eu vou pegar assim segundos? Plau! Não! Não! Essa não é uma boa ideia. Parece simples você calcular o tempo de um algoritmo em segundos, mas isso é bastante complicado. O tempo de execução de um algoritmo em segundos depende de uma série de fatores que não são relacionados diretamente ao algoritmo. Por exemplo, a linguagem de programação que você usa. Se você pegar o mesmo algoritmo e implementar em 6 linguagens de programação diferentes, 6 linguagens de programação. Se você implementar o mesmo algoritmo em 6 linguagens de programação diferentes, você pode ter 6 tempos completamente diferentes. Para piorar, cada linguagem de programação tem um tipo de compilador ou interpretador, né? Ou seja, para uma mesma linguagem você pode ter vários tempos diferentes, dependendo do compilador que você escolhe. Outro fator que influencia muito é o processador da máquina, a memória RAM, o barramento e por aí vai. Isso se você não estiver fazendo algo em rede, porque se você estiver fazendo algo em rede, isso também interfere. O sistema operacional usado, às vezes uma distribuição Linux pode fazer diferença no tempo de um algoritmo do que outro. O próprio Windows, os drivers da máquina que você instalou também podem influenciar dependendo do que você estiver utilizando. E outras aplicações executando simultaneamente. Tudo isso interfere no tempo de um algoritmo. Então como é que você vai comparar dois algoritmos pelo tempo em segundos, considerando todos esses fatores? É bastante complicado. Para piorar muito, além de tudo isso, você tem que lembrar que
total de trabalho que o algoritmo executa certamente estará relacionado com os dados que você informou de entrada. Por exemplo, no caso do GPS, calcular a rota da sua casa até a padaria é rapidinho, mas calcular a rota, por exemplo, da sua casa até o Himalaia, o algoritmo vai demorar muito mais. Então, o tempo de trabalho, o tempo de execução de um algoritmo está relacionado com os dados de entrada, as informações que você passa para o algoritmo trabalhar. Então, se a gente fosse calcular o tempo em segundos, a gente ia ter que testar para diversas entradas de dados possíveis, considerando todos esses fatores que eu já falei. Aí eu pergunto para vocês, será que não existe uma maneira de eu analisar os dois algoritmos sem precisar me preocupar com todas essas variáveis? Será que não tem um jeito de eu analisar observando apenas o algoritmo em si? Porque nota uma coisa, imagina que você tem duas ideias de algoritmo para implementar, você não sabe qual é melhor. Aí, você precisa implementar as duas para ver o tempo e aí decidir, esse é melhor. Você teve que implementar os dois. Não seria legal você ter uma maneira de testar o tempo sem precisar implementar os dois, tendo assim menos trabalho? No final das contas, a gente vai analisar o tempo, mas a gente não vai implementar cada algoritmo para testar. Nós vamos fazer uma espécie de uma análise matemática simplificada para verificar o total de trabalho que o algoritmo executa. Eu vou tentar simplificar ao máximo essa discussão para não ficar confuso para você que está iniciando na área de algoritmos. De fato, o total de trabalho de um algoritmo está totalmente relacionado com a entrada de dados. Além disso, a gente também vai considerar um outro fator que a gente vai chamar de passos. Cada algoritmo executa passos. Para você entender o que significa essa ideia de passos, imagine que você tem dois algoritmos agora para encontrar o nome de uma pessoa em uma lista telefônica que está fora de ordem. Por que uma lista telefônica estaria fora de ordem? Não sei, finge que rasgou, sei lá, caiu as folhas. Imaginando que caíram as folhas da lista telefônica e você vai procurar o nome de uma pessoa, vamos imaginar esse algoritmo A. Ele procura o nome da pessoa em cada posição da lista. Enquanto não achar, olha o próximo. Esse é o nome que eu quero? Não. Olha o próximo. Esse é o nome que eu quero? Não. Olha o próximo. Achei o nome que eu quero? Então termina. Quantos passos esse algoritmo vai executar até o seu encerramento? Se essa lista tiver N pessoas, o total de passos que o algoritmo vai executar vai ser proporcional ou algo próximo a N. Ou seja, essa ideia de passos é cada passo, ou seja, cada etapa que o seu algoritmo realiza até a sua execução. Note que à medida que a lista cresce de tamanho, o total de passos tende a crescer junto. Então o total de passos, ou seja, o total de trabalho passo a passo do seu algoritmo está relacionado com o tamanho dessa lista. A gente vai dizer aqui que o tempo de execução desse algoritmo é N. Por quê? Porque o total de passos é N, algo proporcional a N. Então a gente tem um algoritmo A que olha o nome de cada vez e o total de trabalho dele, o tempo de execução dele é N. Então vamos imaginar agora o algoritmo B. Esse é um algoritmo mágico que usa os poderes da astrologia e adivinha automaticamente em qual página, em qual posição está o nome da pessoa. Ou seja, imagina que esse algoritmo B usa um poder de adivinhação e descobre o local exato que está o nome que você procura com apenas uma única tentativa. Esse algoritmo, eu vou chamar ele de algoritmo Walter Mercado. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já! E vamos fingir também que esse algoritmo ele sempre funciona, tá? Dessa forma, note que nesse caso, o total de passos, ou seja, o total de trabalho que o seu algoritmo vai executar, sempre será 1. A lista telefônica pode crescer de tamanho, que o total de trabalho, ou seja, o total de passos, vai continuar sendo 1. Assim, o tempo de execução do algoritmo Walter Mercado, B, é 1. Assim, você vai tentar, na hora de analisar dois algoritmos, você vai ver qual tem o tempo de execução menor, ou seja, qual o algoritmo que o total de trabalho não cresce tanto com o total de dados que ele precisa analisar.
Um algoritmo com taxa de crescimento que cresce menos rapidamente que o outro, ou seja, um algoritmo que o tempo de execução cresce menos do que o outro, tende a ser melhor, tende a ser mais útil à medida que o problema, ou seja, o conjunto de dados cresce também. Eu peguei um exemplo muito simples. Normalmente você tem alguma análise matemática para você olhar um código e aí concluir qual é o tempo de execução dele. Existem, por exemplo, algoritmos que têm tempo de execução 1, tempo de execução n, tempo de execução n ao quadrado e até mesmo tempo de execução n log n. Né? Você achava que o log não servia para nada depois que inventamos a calculadora? Mentira, em computação a gente usa muito, mas tem que ser log de base 2, não é qualquer log. Se você ainda não acredita na importância de um algoritmo, ou melhor dizendo, se você não acredita na importância de um algoritmo bem escrito, com um tempo de execução pequeno, vamos imaginar aqui agora um outro cenário. Imagina que você tem um computador muito rápido, esse computador é muito bom, top de linha, e ele vai executar um algoritmo de busca de pessoa numa lista telefônica. Vamos imaginar que esse algoritmo está muito mal escrito. Então, nessa máquina muito boa, vai ter um algoritmo com tempo de execução ruim. Um tempo de execução n ao quadrado. Ou seja, à medida que o conjunto de dados cresce, o conjunto de dados de entrada cresce, o total de trabalho que o algoritmo executa dobra. Vamos imaginar que isso aconteceu porque o programador programou mal o código. Dessa forma, imagine que para cada elemento da sua lista, o algoritmo vai executar sempre 2 passos, 2 unidades de trabalho. Agora vamos considerar um outro computador, um computador lento, um computador ruim, que vai executar um algoritmo de busca em um tempo de execução muito mais apropriado, um tempo de execução bem escrito. Ou seja, um tempo de execução n. E vamos considerar que essa lista telefônica tem 10 milhões de pessoas, que é uma quantidade bem razoável. Então, pessoal, vamos imaginar aí que você tem 2 computadores, um computador muito rápido que executa 10 bilhões de passos por segundo, só que é um algoritmo que tem tempo de execução n ao quadrado, e vamos imaginar esse outro computador aqui, que é um computador ruim, que executa somente 10 milhões de passos por segundo, um algoritmo que tem um tempo de execução bom, n. Vamos saber qual vai terminar suas tarefas primeiro. Mas saiba que o computador rápido vai levar 10 mil segundos, ou seja, quase 3 horas. Enquanto o computador devagar vai levar 1 segundo, tá? Ele vai ser rápido. Ou seja, o tempo de execução de um algoritmo é totalmente determinante. Não adianta você ter um computador mais rápido, com melhor processamento e tudo mais, se o algoritmo for ruim, tiver um tempo de execução ruim. Com isso eu espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre algoritmos para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe. Diga se você está gostando dessa série, eu vou tentar trazer mais coisas de algoritmo para quem está começando a estudar ou aprender a área. Curta e compartilhe, clique em sininho, porque deu muito trabalho gravar esse vídeo, deu muito problema. Toda hora eu parava de filmar, não sei porquê, dava barulho aqui sem parar, então por favor me ajude, tá certo? Então é isso, espero que você goste, curta, compartilhe, blá blá blá, e nos vemos aí.